Deuteronômio capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum. Quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel, que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser disse: Bendito é Asser entre os filhos seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução.
A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o rodeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido, entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser disse: Bendito é Asser entre os filhos seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim
pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José, disse: que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser, disse: bendito é Asser entre os filhos seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar.
Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o rodeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim, disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José, disse: que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser disse: bendito é Asser entre os filhos seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: o teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o rodeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas,
com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser disse: Bendito é Asser entre os filhos seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem,
com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser disse: Bendito é Asser entre os filhos de, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens, e disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos. Apesar de que guardam as tuas ou a tua palavra e observam a tua aliança, ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das tuas mãos, despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra, que com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as mãos das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre o afronte do escolhido, entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade, Gade fica à espreita como um leão,
despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada, tornou-se o chefe do povo, executou a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filho de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser, disse: Bendito é Asser entre os filhos seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura. Numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho, como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Essa foi a leitura do capítulo 33 do livro de Deuteronômio.